Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quinta aula da 19ª semana. Hoje nós teremos uma leitura diferente. Eu trouxe para vocês uma notícia fresquinha sobre as Olimpíadas. Olha lá que legal, eu achei bem interessante é, essa conquista, né, que nós tivemos, por se tratar de uma menina, né? De uma criança praticamente, né, de 13 anos, que já está aí brilhando. E ela, uma menina de 13 anos, conseguiu trazer para nós uma medalha que foi muito linda, que foi muito legal. Então, eu trouxe a notícia para vocês, para quem não acompanhou, né, ficar aí por dentro do que está acontecendo nas Olimpíadas de 2021. Olimpíada Tóquio 2021. Raíssa Leal, a fadinha, é medalhista mais jovem em 85 anos de jogos. Conheça os prodígios. Então, aí nós temos a foto, né, da Raíssa, com 13 anos e 203 dias de idade. Raíssa Leal ganhou a prata no skate street olímpico em Tóquio 2020, nesta segunda-feira, dia 26. Essa é a legenda da foto, né? E aí, aqui embaixo, a gente tem, com apenas 13 anos e 203 dias, 6 meses e 22 dias, a maranhense Raíssa Leal tornou-se a brasileira mais jovem a receber uma medalha olímpica e a sétima medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão. E aí eu peguei a notícia, né, uma parte da notícia e trouxe aqui para vocês. Então, Raíssa, conhecida como Fadinha, que ganhou a prata na categoria Street nesta segunda-feira, dia 26/7, é 4 meses mais jovem que a vencedora da modalidade, a japonesa Momiji Nishia. A skatista do Japão se tornou a segunda medalhista de ouro mais jovem da história. Um recorde, né? Recorde que permanece intacto desde 1936. Aí, tá falando, né? Confira mais detalhes abaixo na reportagem. Então, essa parte eu não coloquei da reportagem, tá bom? Mas eu deixei aqui embaixo a fonte, se vocês estiverem interessados, vocês podem ler ela na íntegra, tá? Tóquio 2020 marcou a estreia em Olimpíadas do skate, um esporte que costuma ter atletas bastante jovens competindo desde cedo. A idade das 3 medalhistas na categoria street chamou a atenção. As duas primeiras têm 13 anos e a medalhista de bronze, a japonesa Funa Nakayama, tem 16 anos. A idade somada das atletas do pódio é de 42 anos. Então, somando as idades das 3, dá 42 anos, né? Em 125 anos de Olimpíadas, na era moderna, foram poucos os atletas com menos de 14 anos que conseguiram subir ao pódio. Nos últimos 85 anos, desde Berlim, em 1936, a brasileira é a mais jovem medalhista olímpica. Olha que orgulho, pessoal, que orgulho. Nós tivemos 3 finalistas muito jovens, né? O pódio foi formado por 3 meninas muito jovens e que trouxeram muito orgulho, né? A Raíssa aqui para nós, no Brasil, e as outras duas, né? A medalhista de ouro e a medalhista de bronze, levaram muito orgulho também para o país delas, o Japão, né? Que é onde está a sede, né? Onde está acontecendo os Jogos Olímpicos. E eu achei, assim, sensacional essa medalha, né? Ganhar essa medalha, né? Como eu já disse para vocês, primeiro pela idade, né? Sensacional, 13 anos. E segundo, por se tratar de uma menina, né? Então, eu fiquei bem feliz com essa medalha. Eu achei legal trazer para vocês que são crianças e que de repente têm um sonho, né, de se tornar jogador, de se tornar skatista, de se tornar um atleta, né? E para vocês terem esperança, né? Olharem para essa menina, essa jovem menina, para vocês se espelharem, né? Nessa nossa fadinha e irem atrás dos sonhos de vocês. É sensacional ver esse tipo de incentivo, né? Muito legal. Então, aqui embaixo está a fonte de onde eu retirei essa notícia. A fonte é o site da BBC News Brasil. Então, tem aqui o site para vocês. E eu acessei na segunda-feira, que foi o dia que ela conseguiu a medalha, tá bom? Então, foi na própria segunda-feira que eu retirei
essa notícia do site, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui no nosso calendário, hoje, dia 30, estamos encerrando a 19ª semana de atividades, tá bom? E também já vamos encerrar praticamente o mês de julho, né? Porque amanhã que o mês encerra, dia 31, mas amanhã é sábado, não temos videoaula, né? Na segunda-feira, nós já estaremos com um novo calendário, o calendário do mês de agosto, tá bom? Então, estamos também encerrando esse calendário. Hoje, sexta-feira, dia 30, amanhã, dia 31. Domingo já é dia 1º de agosto, então segunda-feira, na próxima videoaula, vocês já estarão trabalhando no calendário de agosto, tá bom? Então, hoje, dia 30/7 de 2021, sexta-feira. No nosso cronograma, nós teremos atividades ainda sobre fábulas, tá bom? Então, aqui, sequência didática 3, fábulas, aula 4, conectando as fábulas com a realidade. Livro Aprender Sempre, página 38, 39 e 40. Podem abrir, então, o Livro Aprender Sempre de vocês na página 38. Podem colocar a data, né, na página 38, 39 e 40, que nós já vamos começar. Aula 4. Conectando as fábulas com a realidade. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler uma fábula e uma notícia e compará-las. Como essas histórias se conectam? Em que elas são diferentes? É possível vivenciar uma fábula? Vamos descobrir tudo isso hoje na nossa aula. Então, nós vamos comparar dois textos que são bem diferentes, mas nós vamos ver se nós podemos vivenciar situações parecidas, né? Nos dois contextos, tá bom? Então, número 1, leia com seu grupo a fábula O Leão e o Ratinho. Essa é uma fábula de Esopo, tá bom? Uma fábula muito conhecida, talvez vocês já tenham ouvido, mas vamos novamente fazer a leitura com muita calma, com muita atenção, para a gente poder comparar depois com a notícia, tá bom? O Leão e o Ratinho. Então, começando a leitura. Quem escreveu de novo foi Esopo, tá? O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele. E ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, aqui nós temos a moral da fábula, né? Uma boa ação ganha outra. O que isso quer dizer? O que vocês conseguem entender sobre isso? Uma boa ação ganha outra. O que isso quer dizer? Então, vamos retomar o que aconteceu. O ratinho estava passeando, vários ratinhos estavam passeando, enquanto o leão estava dormindo. E quando o leão acordou, todos os ratinhos fugiram, menos um, que ele conseguiu pegar. E aí esse ratinho falou, pelo amor de Deus, não me mate, não me coma, não... E aí o leão falou, tá, tudo bem. E acabou soltando o ratinho, deixando ele ir embora. E aí um dia, quer dizer, ele fez uma boa ação, né? O leão fez uma boa ação. Deixou o ratinho embora, não machucou o ratinho, não fez nada com o ratinho, deixou o ratinho ir embora, né? Se a gente parar para pensar, o leão é muito maior que o ratinho. Se ele quisesse machucar o ratinho, comer o ratinho, matar o ratinho, ele tinha conseguido. Mas ele falou, tudo bem, o ratinho tá com muito medo, deixa ele embora. E largou o ratinho para lá. E aí um dia ele caiu numa armadilha, né? E aí ficou lá gritando, desesperado, não conseguia sair dessa armadilha. E aí, o que aconteceu? O ratinho devolveu a boa ação, né? Foi lá com seus dentinhos afiados, roeu a rede em que ele estava preso e soltou o leão.
Então, moral da história, uma boa ação ganha outra, né? Leva a outra boa ação. Já ouviram falar que gentileza gera gentileza? Já ouviram essa frase? É isso. Quando você faz uma boa ação para alguém, sem você esperar nada em troca, você acaba recebendo uma boa ação também, né? É a lei da vida, acaba acontecendo, mesmo quando a gente não espera nada em troca, né? Olha lá o leão preso na rede lá, né? Não conseguia se soltar. E o ratinho olhando para ele, falou: "Ok, vou te ajudar. Você me ajudou, vou te ajudar também, né? Vou pagar a boa ação que você teve comigo." Olha que legal. Muito bem. Então, essa foi a primeira leitura de hoje. Agora, nós vamos para a segunda leitura. Olha lá. Leia agora, né? Número 2. Leia o título da notícia abaixo. Então, essa notícia estava no jornal Joca, tá? Brasil, 3 de setembro de 2015. Então, essa notícia, olha, de 2015, né? Já faz um tempinho. Nós estamos em 2021, ó. Quantos anos faz, então? 2015. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Faz 6 anos, né, que essa notícia foi postada aqui nesse jornal, né? Então, aqui nós temos a data, olha. Brasil, 3 de setembro de 2015, tá? Olha a chamada da notícia: garoto devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Presta atenção. Ele devolveu um dinheiro que ele encontrou no lixo e ganhou bolsa de estudos por isso. Já pensa lá na fábula. Será que tem alguma ligação à atitude que teve lá na fábula? Vai pensando aí, a gente vai comparar os dois textos depois. Vamos ler aqui a notícia. Um colégio particular de Brasília premiou Lucas Yuri Bezerra, de 16 anos, por sua honestidade. Olha lá. Mesmo com os pais desempregados, então eles estavam precisando desse dinheiro, ó. Mesmo com os pais desempregados, o menino procurou o dono e devolveu uma carteira com R$ 1.600 que ele achou no lixo. Olha só, os pais estavam desempregados e mesmo assim ele achou R$ 1.600 no lixo, na carteira que estava no lixo, e mesmo assim ele procurou o dono e devolveu esse dinheiro. Olha só. Agora, ele e sua irmã de 14 anos terão uma bolsa de estudos integral no ensino médio da escola. Olha que legal. Então, aqui, fonte: garoto devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Jornal Joca, 3 de setembro de 2015. E essa notícia está disponível aqui nesse site, ó. www.jornaljoca.com.br/garoto ganha bolsa de estudos após devolver 16 mil achados no lixo. E o acesso a essa notícia foi feito em 8 de setembro de 2020. Então, no final do ano passado, essa notícia ainda estava lá, né? Então, se vocês tiverem interesse e quiserem acessar esse site para conferir maiores detalhes, né, sobre essa notícia, fiquem à vontade. É só acessar o link que está aí, tá bom? Então, na roda de conversa aqui, nesse momento que a gente vai fazer agora, nós vamos pensar, tá? O que tem de comum entre as duas histórias? O que vocês acharam de comum entre as duas histórias? A primeira é a fábula, né? Retomando aí o contexto da fábula. A fábula nos trouxe a situação de um leão que estava dormindo, ratinhos que estavam passeando. O leão acordou e conseguiu pegar um ratinho, os outros conseguiram fugir. Esse ratinho implorou o leão para que ele não matasse, machucasse, comesse, né, o ratinho. E o leão falou ok, deixou o ratinho embora, fez uma boa ação, né? Depois o leão precisou, o ratinho devolveu a boa ação, soltando o leão de uma rede em que ele ficou preso, né? Essa foi a fábula, né?
E agora nós temos a notícia, onde um garoto que estava passando por dificuldades, os pais estavam desempregados, né? Eles estavam precisando de dinheiro, e o garoto achou no lixo uma carteira com R$ 1.600 e ele nem pensou duas vezes, né? Procurou o dono da carteira, devolveu a carteira, e como ele fez uma boa ação, né? Como recompensa, foi devolvida essa boa ação a ele e à irmã, né? Então, eles conseguiram uma bolsa de estudos para o ensino médio na escola em que ele achou o dinheiro, né? Então, nós temos aí duas situações em que os primeiros personagens fizeram uma boa ação e, consequentemente, eles receberam uma boa ação devido àquilo que eles tinham feito antes, né? Como eu disse para vocês, gentileza gera gentileza. Uma boa ação gerou outra boa ação, né? Nos dois casos. E tem diferenças também, né? Entre elas, não tem? Nós temos aí duas situações diferentes também que aconteceram. Então, agora nós vamos comparar, né? Na parte de baixo aí, número 3. Depois de compartilhar ideias com a turma e a professora, registre suas reflexões. Então, a gente já pensou um pouquinho, a gente já relembrou as duas histórias, e agora a gente vai comparar as duas histórias, né? As fábulas e a notícia. Então, o que a gente tem aqui de diferente, né? Da fábula e da notícia? Aspectos que são diferentes. Olha, a primeira coisa diferente entre os dois textos que a gente está comparando é que a fábula é uma ficção, é uma história de faz de conta, foi inventado para nos ensinar algo, né? É uma história de ficção, ela não existe na realidade, né? Não tem a possibilidade do leão conversar com o ratinho, né? Não tem a possibilidade de acontecer esse ato. Então, ela foi escrita para nos fazer entender uma moralidade, né? Para a gente entender como que a gente tem que se comportar, né? E outro aspecto que diferencia uma da outra é que na fábula os personagens são animais, né? Nós temos aí o leão e o rato, são dois animais, né? Que fazem parte, que são os personagens principais, né? Dessa fábula. Diferente da notícia, né? Na notícia, a gente vive um faz de conta. O que acontece também é de mentirinha, também é uma ficção. Não é, né? A notícia, ela nos traz uma realidade, algo que aconteceu de verdade, né? E os personagens são animais? Não, né, gente? Os personagens são pessoas, são seres humanos, né? Esses são os personagens da notícia. Por quê? Porque a notícia trabalha com a realidade, com coisas que acontecem de verdade, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos coisas diferentes, nós também temos coisas iguais, nós temos semelhanças entre a fábula e entre a notícia. Quais são as semelhanças? O que tem em comum entre os dois textos? Também temos dois aspectos muito fáceis de serem identificados aí, né? O primeiro são as boas ações, né? Na fábula e na vida real, as boas ações que trouxeram consequências positivas para esses personagens. Então, o leão não matou o ratinho, e quando o leão precisou, o ratinho ajudou, né? Uma boa ação que levou a outra boa ação. E na notícia, nós tivemos um menino que, mesmo necessitando de dinheiro, mesmo estando passando por dificuldades, devolveu o dinheiro que ele achou e, consequentemente, ganhou lá uma bolsa de estudos numa escola maravilhosa da cidade, né, de Brasília, tá? Então, as boas ações nos dois casos foram muito parecidas, né? Boas ações que levaram a outras boas ações, tá? E também temos em comum os ensinamentos, a moral, né? Qual que era a moral da fábula? Olha lá, uma boa ação ganha outra.
Então, esse ensinamento que uma boa ação leva a outra, coube aqui nos dois casos, né? Eu poderia colocar essa moral, esse ensinamento no final da fábula, mas eu também poderia colocar no final dessa notícia, porque daria certo, né? Porque uma boa ação gera outra boa ação, né? Então, nesse caso aqui em comum, os ensinamentos e as boas ações foram peças que ligaram, né, esses dois gêneros textuais que são bem diferentes, né? Um trabalha com a ficção, com animais, personagens de animais, né, que imitam a nossa realidade, né, imitam atitudes de pessoas, né? E, em outro lado, nós temos a notícia, que trabalha com a realidade dura mesmo, né, que traz para a gente coisas que acontecem no dia a dia e que não trabalha com ficção de jeito nenhum, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu achar coisas em comum entre esses dois gêneros textuais. Certo, pessoal? Muito bem, então essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inspirem nesses dois gêneros textuais que nós conhecemos hoje, né? Tanto na moral, nos ensinamentos, tanto da fábula quanto da notícia, que são muito bons, né? E que vocês também comecem a agir dessa forma, fazendo coisas boas, sem ficar pensando no que vocês vão ganhar com isso, né? Porque uma hora, quando vocês menos esperarem, as coisas boas vão voltar para vocês e vocês vão perceber isso assim claramente, tá bom? Muito bem, então eu espero vocês na aula de segunda-feira. Espero que tenham todos um final de semana muito legal, muito agradável, que se divirtam bastante. E segunda-feira nós estaremos aqui novamente, certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.